Olha, eu vou puxar um gancho aqui, já algo que você trouxe, que as pessoas estão comendo menos, que as pessoas estão mais preocupadas com qualidade, que as pessoas estão precisando de mais conhecimento para consumir produto. Tudo isso vem sendo discutido já há um tempo, e eu venho falando disso aqui no canal, venho falando disso nas redes sociais de modo geral, até antecipando muitas tendências, né, para quem assiste e acompanha aqui. E aí veio a NRF, que é a Feira de Varejo de Nova York, trazendo a questão da empresa educar o cliente. A empresa, o lojista, porque daí o cliente, quanto mais consciente tiver, mais ele vai consumir. E quando você traz a informação da diferença, por exemplo, da castanha, aliás, a diferença do drageado ali, da gordura, né, que você tem, explicando a cobertura e explicando a respeito de chocolate verdade, você está educando e isso faz você vender o teu produto. E existe uma situação, uma das tendências, né, que está acontecendo aqui, que vai ditar regra, que essa feira aqui é a maior feira de produtos naturais do mundo. Eu achei um cantinho aqui para a gente bater esse papo, que a feira está acontecendo, são 8 pavilhões, 9, na verdade, porque tem um que começa um pouquinho antes, que é só de orgânicos, mas só para você ter ideia, isso aqui, ó, é todo o espaço, olha aí, de pavilhões da feira. Ó, tudo isso daqui. Então tem A, B, C, D, E, e aí aqui atrás não tá diferente não. Nossa! É muito grande. E qual que é um dos temas centrais? A questão da educação do consumo, as canetinhas milagrosas que estão vindo, Monjaro, Ozempic, essas classes do GLP-1, isso vem mudando muito o comportamento do consumidor de um modo geral, que tem buscado realmente a qualidade, tem buscado um produto que ele tenha mais... quem tenha mais fibras, ele tenha mais vitaminas, ele tenha mais proteína. A gente está vendo uma onda de crescimento muito grande de produtos proteicos, de produtos zero açúcar, de produtos com mais fibras. Tem muita coisa acontecendo assim. E tudo isso vai ser vendido quando a gente tem a educação sobre o produto, quando você explica, quando você repassa essas informações. Então, a gente tem muitas oportunidades, Vanessa. E assim, eu estou muito contente de estar aqui, de ver aquilo que eu falei em 2019, aquilo que eu falei em 2020, a pandemia começou. 2020, eu falei, o mercado vai se fortalecer. Tem vídeos meus no canal falando a respeito disso. Falei, calma, mantenha calma, o mercado vai crescer, ele vai fortalecer. A gente falava de uma taxa de crescimento de 12,3% no Brasil, hoje superou os 25%, chegando a 30%. Então, assim, aqui eu vim para confirmar isso. Esse crescimento vai ser bom. Só que o que mantém o lojista, o que mantém o empresário, aquele que quer realmente investir, aquele que quer realmente estar no negócio, fazendo o negócio acontecer, o que mantém ele é a informação. Não tem como fugir disso. Não tem, a informação é o bom produto. Com certeza. A gente, inclusive, nos nossos posts do Instagram, quem nos segue aí, segue Divina_Castanha. A gente procura nos nossos posts, de vez em quando, colocar algumas coisas, inclusive, mostrando sobre informações daquele produto. E, às vezes, a pessoa fala, é só mais uma fotinha bonita, tal. Atente-se, pare, leia. Às vezes, o seu cliente, às vezes não tem tempo para a gente explicar totalmente o produto, mas a gente tem informação. A gente está aqui sempre à disposição. Aqui, a parte, principalmente do drageado, da parte de chocolate, é a minha paixão, é a parte que eu realmente tomo à frente. Quem desenvolve o produto aqui sou eu. Minha pequena maquininha aqui de teste está aqui para você ver ela. Mas a gente está sempre à disposição para tentar ajudar. A gente quer agregar, porque a gente fala que a gente tem mais do que cliente. A gente tem que ser uma parceria. Se a loja dá certo, eu também dou certo. Então, assim, a partir do momento que a gente investe em conhecimento, em estudar, conhecimento, como diria meu pai, é uma coisa que todo mundo, você pode perder tudo nessa vida, mas conhecimento é uma coisa que ninguém vai poder te tirar. Tá aqui dentro, ninguém tira. Então, você pode se refazer inúmeras vezes. Você mesmo já disse que já passou por momentos muito difíceis na sua vida, e tenho certeza que o que você tem aqui dentro de conhecimento ajudou você a superar tudo isso que você passou. E se você voltar a cair, acontecer qualquer coisa, você vai voltar a se levantar e vai tentar de novo, e de novo, porque a gente é ser humano. A gente não vai desistir assim na primeira. Principalmente quem já levou umas chapuletadas na cabeça,
Não vai desistir tão fácil, não vai. Eu estou dizendo por experiência própria. A gente às vezes pode ficar meio abalado, acha triste, acontecer alguma coisa, mas... Somos seres humanos, né? Acontece. Ah, mas você vai estar achado. Tá, mas você vai ficar chorando aí na pia, ou você vai pegar o seu guardanapo e limpar o rosto, sacudir a poeira e falar, não, eu vou vencer mais essa. Então, eu acredito muito em informação. Informação, não desinformação, né? Porque ficar vendendo também gato como lebre, não, né, gente? Vamos fazer isso. Buscar, né? Tem que buscar, tem que buscar. Você tem aí um monte de vídeos aí, seja no canal, seja no seu Instagram, trazendo sempre informações. Quanto tempo você se dedica a sentar e estudar todos os dias? 1 minuto? 2 minutos? 10 minutos? E quanto tempo você se dedica a ficar só rolando o seu Instagram sem acrescentar nada na sua vida? A gente teve uma palestra semana passada aqui para os nossos funcionários aqui, para poder instigá-los, a motivá-los. E o palestrante falou, ele falou assim, se dedique 10 minutos de leitura por dia. 10 minutos. Não importa sobre qual leitura você vai ler, se você vai ler alguma coisa técnica, se você vai ler a Bíblia, se você vai ler um folhetim do mercado. Leia por 10 minutos. Vai aumentar o seu vocabulário, vai aumentar seu poder de persuasão, vai aumentar você ter assunto para conversar com as pessoas. Seja a pessoa mais interessante da mesa que você está sentado. Seja interessante e não interesseiro. Exatamente isso. E quando o lojista ele entende essa lógica, ele quebra o padrão. O que eu vejo muito, Vanessa? Eu vejo assim, as pessoas querendo, eu quero ter uma loja, eu quero vender mais, eu quero faturar, eu quero ter mais clientes, eu quero... Só que querer sem uma ação não gera resultado. Napoleão Hill traz muito isso, né? Que é o cara que estudou as mentes mais ricas, milionárias do mundo, sou apaixonado na leitura dele. Então, se eu quero algo e eu não tenho uma ação, eu não tenho resultado. Aliás, o resultado eu sempre vou ter. Ou vai ser um bom ou vai ser um ruim. Mas quando eu quero algo bom, eu preciso buscar informação. Aí tem muita gente que fala assim, mas eu não gosto de ler. A gente lê muito, todos os dias, o tempo todo, em posts e tal. Você só precisa selecionar o que você quer ler. Sim. E às vezes ler conteúdo de informação, de ajuda, de venda, para muita gente pode ser chato isso. Mas o dono de negócio, o empresário, ele tem que ser apaixonado em aprender. Ele tem que ser apaixonado em buscar. Sim. Eu sou professor de formação, lá na minha fase inicial, na minha carreira, sou professor de formação. Hoje sou especialista em lojas de produtos naturais, né? Já estou aí no mercado já há muitos anos, desde 2008, ajudando vários lojistas, mas a minha paixão eu trouxe de lá, não só pela paixão, mas pela ciência do aprender, ciência do ensinar, como ensinar, e isso é uma das coisas que eu ensino bastante para o próprio lojista, porque às vezes você não quer aprender, às vezes está chato, sabe? Você não quer ler um livro, tá bom, mas adulto faz o que quer, faz o que precisa, e você precisa se dispor a fazer isso, então não adianta só, eu vejo a galera indo para a rede social colocando, Deus me ajude, eu já tentei procurar Jesus no Instagram, não achei, no YouTube, nem ele, nem Deus está por lá não, não tem canal ainda não, mas a gente tem um canal direto com ele, eu falo muito com ele o tempo todo, e eu falo assim, numa situação que às vezes eu falo, só até bem debochado, né, do jeito que eu falo assim, vai mandar o sinal ou não? Você tem que ter essa intimidade, né? Sim. E quanto mais intimidade você tiver, você poder acreditar, você ter a fé, você vai ter ações para fazer com que a tua fé aconteça, trazendo aquele resultado que você havia pedido. Então não é só desejar, é ter ação. Sim. E se conectar com aquilo que vai trazer para você a base, mas você tem que buscar. Isso é imprescindível em qualquer lugar. Sim. Eu acredito muito nisso também. Não adianta nada você ficar só pedindo e... Tá, mas e a situação para você fazer isso acontecer? Você tem procurado? Você tem estudado? Até mesmo a feira aí que você está fazendo aí dos Estados Unidos, quantas pessoas queriam ter a oportunidade de estarem aí? Ah, mas eu não tenho dinheiro para ir, eu não tenho visto, eu não sei falar inglês. Cara,
que custa te acompanhar e te ver? O que só de eu acompanhar algumas coisas, assim, e de eu ficar acompanhando, inclusive, o perfil lá da feira, eu já tive 2 insights de novos produtos. Expande, né? A mente. E não tem como voltar, você não desvê. Não tem como. E eu investi para ir na feira? Eu saí daqui de Maringá para ir na feira? Não, se Deus quiser, um dia eu ainda irei na feira. Mas este ano não foi possível. Não, se Deus quiser, não. Próximo ano você venha, tá comigo. Próximo ano a gente reúne brasileiros aí, vem pra cá. Irei, com certeza. Só que só de ver as imagens, e daí eu começo a olhar, e começo a pausar aquele vídeo, e avalio melhor. Às vezes dou até um print da tela, para me aumentar o produto que você está me mostrando. Eu, olha, como será que é feito isso? Oh, eu acho. Aí você vai pesquisando. Aí eu entrei no Instagram daquela empresa, e daí eu já fui procurando e vendo mais artigos e mais coisas. E você vai pesquisando. Ah, não sei falar inglês. Meu filho, hoje existe Google Tradutor. Dá um Ctrl+V, que todo mundo sabe falar inglês. Tá? Eu não falo inglês fluente, tá? Eu não passo fome, mas eu não falo inglês fluente. Quando eu cheguei aqui, inclusive, eu fui pegar um carro, e aí, quando eu fui pegar o carro, eu estava esperando aquele carro tradicional, que se abastece ali no posto de gasolina, aquela coisa que o brasileiro gosta de ir lá e até tirar foto, mostrando que você, aqui no Brasil, lá no Brasil, a gente nem desce do carro, né? Mas aqui você quer colocar abastecer o carro, beleza. Só que eu cheguei, e aí não tinha esse carro, tinha um carro elétrico. E na hora que a menina falou carro elétrico, o inglês que eu sabia, ele deu lugar a pensamento, tipo, eu nunca dirigi um carro elétrico, como que eu vou fazer isso agora e tal? Me bananei no inglês todo. Alguns ensinamentos disso daqui eu vou fechar para todo mundo entender. Primeiro deles, ainda bem que eu aceitei, porque não tinha outra opção, e hoje eu não quero outro carro, o carro que eu tô com ele aqui maravilhoso. Outro detalhe, mesmo com o inglês embananado, nessa loucura toda, as coisas aconteceram, as coisas fluíram, porque existe o desejo de fazer as coisas. Sim. Existe a vontade de fazer as coisas. Isso é primordial em qualquer situação. Por quê? Quem viaja, viaja. Quando você decide viajar, quando você decide uma ação, você não tem como ser a mesma pessoa. É impossível vir aqui, andar pelos corredores da feira, andar pelos mercados, andar por todos os lados. É impossível você sair a mesma pessoa, né? Só que isso hoje é possível, mas lá atrás tinha um Kleber que vendia limão na rua, numa cidade pequenininha no interior de Goiás. Um Kleber que morava numa casa que não tinha banheiro, pra você ter ideia, com água encanada. Mas ficou reclamando? Não, vamos embora, vamos fazer, vamos dar um jeito, dar aquele jeito, para hoje estar aqui. Eu até uso isso como exemplo para muitas pessoas que às vezes ficam reclamando, falando que é difícil, que é pobre, que não consegue. Que a maior pobreza é a mental. Porque se você já coloca na tua cabeça que você não consegue, você está completamente certo. Mas se você fala que você consegue, você está também completamente certo. Uma das duas formas vai acontecer. Uma delas vai travar teu cérebro, a outra não, né? Então, assim, parar de dar as desculpas. Então, se hoje eu estou aqui, estou representando o Brasil, né? Se eu estou aqui, é graças ao movimento que a gente fez, graças a parceiros como vocês, que vieram junto com a gente também, que é uma viagem dispendiosa, é uma viagem cara, é uma viagem que a gente conta com parceiros realmente para estar aqui. A Divina Castanha sempre foi parceira e tá junto, né? E eu só faço parceria com quem é bom de verdade, com quem eu confio, porque eu não vou colocar minha autoridade, meu nome em jogo, né? Mas, assim, é uma situação que hoje isso é possível porque existe um desejo, existe uma vontade. E aí você vai construindo essas coisas, que é o que o lojista precisa entender também. Ele quer, mas não sabe como. Força de vontade, levanta, dá uma volta pela loja, sai do telefone, silencia a mente, dá uma volta pela loja. Você vai achar alguma coisa para você fazer. Você vai encontrar uma solução de alguma forma, mas tem que querer, senão não vai adiantar. Sim, sim. É caminhando que o caminho se abre. Às vezes... Inclusive, olha só, uma das coisas que eu achei legal, eu preciso mostrar isso aqui. Isso aqui é uma garrafinha. Opa, caiu a tampinha. Peraí, deixa eu buscar minha tampinha aqui, rapidinho. Coisas do ao vivo. Achei um cantinho aqui, ainda tá bem tranquilo pra gente conversar. Essa garrafinha, isso aqui, ela é uma amostra.
Isso aqui é uma amostra que o pessoal dá, você vai comprar no mercado. Eu vi em alguns locais por $5, em outros por $12, tá? Dependendo. É garrafa térmica. Olha isso aqui. Que legal. Além disso, tem aqui algumas coisas que eu vou levando para o carro, vou guardando, mas olha a quantidade de produtos. Eu tô falando no canal, no meu Instagram também, tem vídeo, vou deixar os links aqui embaixo, até com os contatos da Divina Castanha, inclusive, mas de vídeos onde eu trago falando a respeito de produtos, de novidades, tudo isso daqui é amostra de produtos. O que eu entendi com isso daqui? Os estandes que davam amostras de verdade, não era só uma degustaçãozinha simples, mas davam um produto para o cliente experimentar, os estandes que mais tinham pessoas. Isso me abriu os olhos para as feiras daqui do Brasil, ou lá do Brasil, me abriu os olhos a respeito disso, porque os estandes poderiam distribuir mais brindes como esse para ter mais clientes, mas o próprio lojista também, quanto maior for a qualidade daquilo que ele investir para dar de brinde para o cliente de degustação, maior vai ser o retorno do cliente para a loja. Então, quando você viaja, que você percebe essas coisas, que você vê essas coisas assim, a tua mente ela abre, ela expande, empreender é expandir a mente o tempo todo. Sim, a gente já esteve em feiras, a gente já esteve na Trovec, a gente já esteve na Expo Atlas, que é em Curitiba, aqui na nossa região, e a gente sempre fez degustação. Só que a gente nunca fez degustação, assim, até se vocês verem os vídeos da Divina Castanha aí da Expo Atlas, que foi a última feira que a gente fez o ano passado, a gente não serve uma castanhinha só. A pessoa quer comer os 10 sabores que tá lá, os 10 sabores a gente distribui para ela. Eu quero um desse, agora eu quero um desse, agora eu quero um desse, agora eu quero um desse. Nossa, mas é tudo muito bom. Nossa, eu vou falar para o meu compras passar aqui, tá bom? Você não sabe com quem você está lidando. Você não sabe se aquele seu cliente é o cliente que é mais humilde, que talvez tenha um ticket baixo, mas tem aquele que às vezes está disfarçado de que é um ticket baixo, mas ele é um ticket altíssimo na loja. Então, eu falo, o brasileiro, ele ainda vê muito a imagem da pessoa, né? Então, se eu já fiz esse teste, convido a pessoas, inclusive lojistas, fazerem em outras lojas, lá meio desarrumado, de chinelo, bermuda, camiseta, numa loja. Eu já fui numa loja muito chique aqui da cidade e fui desse jeito. Eu nem atendida fui. Agora vai arrumada, com uma bolsa tiracolo, de salto alto, maquiada. Você pode não ter um centavo dentro da sua bolsa, mas as pessoas querem te carregar no colo. Sim. Então, às vezes, o brasileiro ainda vê muito essa questão visual, imagem que você deve estar vendo aí nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a pessoa está saindo de pijama, de chinelo e meia. De crocs com meia, assim, as pessoas andam na rua. É incrível. E ele está sendo igualmente atendido daquela pessoa que está usando terno. Uhum. Então, são paradigmas que ainda a nossa sociedade tem que quebrar. E que tal você, lojista, começar a quebrar isso? Você que tem a sua empresa, a sua loja, começar a fazer isso. São diferenciais que às vezes a gente pensa assim, não, a pessoa não percebe. Percebe. A gente só volta aonde a gente é bem atendido. A gente só volta aonde a gente é querido. Pode ser a loja mais linda do universo, no ponto mais chique da sua cidade. Se você não tiver empatia, educação, você não vai para frente. Não vai. Então, assim, não é só comprar uma loja de naturais, não é só montar uma loja de naturais. Você tem que se transformar como pessoa também. Você tem que se tornar natural. E não estou dizendo natural de natureba de comer, não. Eu só como, não sei o que. Não. Se mostre natural. Tire a sua armadura. Eu já tive muita vergonha de fazer o que eu estou fazendo aqui agora. Se fosse há uns 3 anos atrás, meu filho, esse convite eu ia falar, estou passando.
Não vamos fazer nada disso, não. Não, dá para fazer uma ligação de voz sem eu aparecer? Aí que talvez eu toparia. Mas são paradigmas que a gente tem que se desarmar. Uhum. Quantas pessoas não se beneficiaram hoje das informações que a gente está passando e trocando aqui, essas figurinhas que a gente está trocando aqui? Que às vezes, para mim, é mais uma informação para minha empresa. Mas para aquela outra pessoa que está nos ouvindo agora, nossa, eu não sabia que era desse jeito. Grande informação. E que muda muitas vezes a vida das pessoas. A gente tem que ter mais atenção a isso, para não deixar o nosso ego, o nosso medo, muitas vezes, nos impedir. Sim, com certeza. Com certeza. O medo, eu acho que ele tem que ser, a gente tem que ter sentir medo, porque ele é um limitante aí das coisas erradas na nossa vida, só que ele não pode impedir que a gente tome algumas ações. Eu acho que ele tem que ser assim, até aqui eu posso ir, mas algumas coisas a gente tem que ir com medo mesmo assim. Eu não medo mesmo assim, privilegiado. Vanessa, eu acho que tem muito conteúdo para a gente trazer. É uma pena que a gente tem pouco tempo aqui, né? Mas eu vou convidar o lojista, para quem está nos assistindo, a seguir as redes sociais da Divina Castanha. Vou deixar os contatos todos aqui embaixo, a procurar vocês. Inclusive, vamos disponibilizar a lista dos produtos mais vendidos aí para a galera, porque daí a galera procura vocês e vocês passam essa lista para eles. O que vocês acham? Ótimo, ótimo. Já vou pedir para o pessoal aqui organizar essa listinha aqui. A gente já providencia uma listinha, então tem que chamar a gente aí pelos nossos contatos. Quem entrar pelo Instagram, já só clicar no direct lá, que no direct, perdão, no link da bio já vai cair diretamente no WhatsApp do pessoal do comercial, que está à disposição para atender todos vocês, enviarem o nosso portfólio, tabela de preço. Lembrando que o nosso atendimento é exclusivo para lojistas, então a gente não atende cliente final, desculpa. Às vezes tem algum cliente final vendo aqui, escutando a gente, mas infelizmente a gente não atende cliente final, a gente só atende lojista. Então, é um atendimento todo especial para você, lojista, um valor de atacado, legal, o pessoal vai ter todas as facilidades para vocês aí. Além disso, a gente tem nas nossas redes sociais, nosso Instagram, onde você já consegue ter uma leve pincelada desses mais de 40 drageados que o Kleber comentou, mais as castanhas e vários itens auxiliares que a gente tem aqui, tá bom? Mas a gente vai providenciar essa lista, assim, já vou conversar com o pessoal aqui agora. Maravilha. Para você que está assistindo aqui, faz o seguinte, tem mais vídeos vindo por aí, então tem mais conteúdo, mais informação. Vou trazer a Vanessa para poder compartilhar mais conhecimentos com a gente em outros momentos, com toda certeza. Mas aproveite e se inscreva em outros vídeos aqui do canal para você não perder essas informações, caso você seja um dos amantes do mercado de produtos naturais e queira aproveitar para se atualizar e aprender cada vez mais com isso. Fico por aqui com esse bate-papo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.